Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre o inconsciente coletivo, ou seja, o que a maioria dos homens olham quando eles desejam conhecer uma mulher para se relacionar. E aqui, quando eu falo se relacionar, eu falo do impulso mais baixo, que é o impulso sexual. Eu quero deixar bem claro aqui que é óbvio que eu estou generalizando, tá? Que existem, sim, outros casos que a gente precisa acompanhar individualmente no consultório. Então, se você tem uma dor diferente da que eu apresento aqui, se você tem um caso diferente, você pode me procurar pessoalmente para a gente conversar sobre o seu caso. Mas, de forma geral, eu estou generalizando. E é isso que as ciências sociais fazem. Elas analisam o comportamento social como um todo. E a partir daquele comportamento social, a gente consegue dividir a sociedade em grupos, em características. E é claro que dentro desses grupos terão ali os seus indivíduos com suas dores próprias e os seus desejos próprios, tá? Mas eu quero conversar com vocês hoje de maneira geral sobre o inconsciente coletivo. O que um homem busca em uma mulher quando ele deseja, né, se relacionar sexualmente com ela, tá? Primeiro, que a gente precisa entender, o que um homem busca é diferente do que uma mulher busca. E você precisa saber isso por quê? Porque muitas vezes você pode estar tentando oferecer algo achando que ele está buscando esse algo, sendo que na verdade ele está buscando outra coisa, entende? Você projeta os seus desejos nele e você oferece algo que na verdade o que ele espera não é esse algo, é outro algo. E esse é um grande erro de se relacionar com base no senso comum, de não estudar para se relacionar, tá? Imagine que os relacionamentos hoje funcionem como um grande mercado. Você tem ali um cardápio de pessoas para escolher, você bate o olho, gente, eu estou falando no nível bem mais baixo mesmo, tá? Mas você precisa olhar e escolher alguém, já que a gente raramente conhece hoje em dia pessoas por indicação de amigos, né? Ou como era antigamente, famílias que se conheciam e tinham ali uma certa indicação. Hoje não. Nós temos uma possibilidade de escolher um relacionamento por conta própria. Por isso a gente precisa fazer uma escolha. E o que uma mulher escolhe quando ela olha para um homem? Eu preciso trazer para vocês primeiro a visão da mulher, para que vocês entendam o que te chamou a atenção nesse homem. Para que vocês consigam identificar e começar a ter clareza sobre isso, tá? Na aula onde eu falo sobre você está pronta ou não para um relacionamento, eu trago bastante esse detalhe da clareza, tá bom? Então, a gente já vai começar a pontuar a clareza aqui. O que te chamou a atenção nele? Você consegue nomear? Você consegue dizer? Você consegue destacar o que te chamou a atenção? Tem mulheres que nem isso conseguem. Então, partindo dessa ideia de que, simbolicamente, tá? O relacionamento hoje funciona como um grande mercado, eu não estou objetificando a pessoa. Não leve por esse lado. Mas é simplesmente no sentido de o impulso mais baixo, né? Um impulso inconsciente que a gente tem de sentir ou não atração e de que o outro sinta ou não atração por nós nesse primeiro momento, tá? Por ser como no mercado, precisa haver uma troca. Então, para você, não basta que você saiba o que ele espera de você. Você precisa também saber o que você espera dele, para conseguir conduzir esse relacionamento. Imagina que nós temos inicialmente 3 níveis de amor dentro do relacionamento. O primeiro nível é o amor eros, ou seja, é onde você sente o desejo pela pessoa. É essa parte mais primitiva, que mais nos aproxima dos animais. Vocês vão ver que ao longo desse curso eu farei várias comparações
várias analogias com animais, com um leão, com um pavão. Eu vou trazer essas analogias. Quando eu fizer essas analogias, eu estou falando desse amor eros, que é o amor carnal, é esse desejo que nós sentimos pelo outro. O próximo nível de desejo que nós temos, o próximo nível de amor, na verdade, é o amor afeto. É o amor que nós sentimos de forma mais sólida, é o amor que faz ele te pedir em namoro, é o amor que faz ele querer casar com você, que já é um sentimento mais sólido, mais firme, mas ainda não é o amor com A maiúsculo, que é o amor onde envolve um sacramento. É um amor onde essas coisas não necessariamente precisam existir para amar. É aquele amor que você sente e por mais que a pessoa te magoe dentro do casamento, por mais que ele te traia, por mais que ele te fira, você vai continuar amando e você vai continuar lutando. Para quê? Para levar essa pessoa ao fim último dela, que é o céu, tá? Então esse é um amor com A maiúsculo, porque ele precisa de um aporte espiritual. Sem esse aporte espiritual, esse amor com A maiúsculo ele não se sustenta. Ele fica apenas no amor-afeto e o amor-afeto pode ser desgastado. Acontece que, para a gente ter esse amor-afeto, que é o amor que vai fazer com que o homem te peça em namoro, que vai fazer com que ele te peça em casamento, a gente precisa antes do amor eros. A gente precisa ter esse desejo. Se a gente for fazer uma comparação com a mitologia grega, Eros é filho de Afrodite. Afrodite é a deusa da beleza. Em um dado momento da história, Eros se apaixona pela Psique, que a Psique é a nossa alma. Mas inicialmente, no conto ali, no mito, Psique ela só se torna imortal no final do mito, quando ela toma a bebida da imortalidade, que é a ambrosia. Até então, a psique, ela é a nossa alma humana no sentido racional, a nossa razão, a nossa mente. É a nossa psique mesmo, sabe? Esse mito, ele traz muito bem a história desses 3 níveis de amor, que eu convido vocês a conhecerem esse mito, caso vocês ainda não conheçam, tá? Eu tenho, inclusive, uma análise sobre esse mito nos destaques do meu Instagram, e tem uma aula com análise completa dentro do Toda Mulher, que é o meu programa de assinatura. Mas aqui eu quero apenas resumir para vocês que Eros, inicialmente, ele é filho de Afrodite, que é a deusa da beleza. Ele nasce da beleza. O amor Eros, esse amor de desejo, ele nasce da atração que a gente sente um pelo outro mesmo, para depois ele virar esse amor-afeto. Para depois ele virar esse amor eterno, que é quando Psique se une, se torna imortal e fica eternamente unida a Eros, que é o deus do amor, ou é o Cupido. No final do mito, Psique se une, toma ambrosia, Zeus permite que ela tome da ambrosia e eles ficam juntos para sempre. Mas, para que pudesse chegar nesse nível do amor-afeto, que como eu falei, é o amor que vai fazer com que o seu ficante te peça em namoro, a gente precisa construir símbolos. Esse desejo, ele é constituído inconscientemente através de símbolos. E é o que ficou tão famoso na internet hoje como um valor sexual de mercado. Lembra que eu falei no início da aula que os relacionamentos hoje em dia são como um grande mercado? Veja bem, eu não disse que são um grande mercado, mas são como, funcionam como. O que acontece quando você pega um aplicativo de relacionamento e começa a passar ali? Você está escolhendo como se fosse realmente um grande mercado, como se fosse realmente um grande cardápio. E o que faz com que você dê like em alguém? O que faz com que você olhe para um homem em uma festa, em um restaurante, em um encontro e em milésimos de segundo você diga, nossa, é ele, eu quero ele.
faz com que ele faça isso? Você já se perguntou? Você sabe disso? É esse ponto que a gente vai trabalhar agora nessa aula. O tal do VSM, que é o valor sexual de mercado, ele é definido por aquilo que eu tenho como pessoa que vai atrair um determinado parceiro, que vai ser possível atrair um determinado homem. Por ser um valor, por ser como no mercado, eu vou escolher aquilo que tem mais valor para mim. Você vai escolher aquilo que tem mais valor para você. Mas, no geral, a gente consegue escolher 4 tipos. A gente tem 4 categorias de coisas que somam pontos positivos para agregar valor à sua pessoa como um todo, tá? Quando a gente fala de VSM, o que uma mulher espera encontrar em um homem? Aqui a gente traz um pouco de antropologia, porque quando a gente fala de inconsciente coletivo, é aquilo que está no inconsciente da sociedade, que vem desde a pré-história, que vem desde o ser humano arcaico, desde o homem das cavernas. Então você imagina que naquele tempo, a sociedade, os primeiros seres humanos que estavam ali, estavam suscetíveis a muitos riscos, né? Então, um homem precisava de uma mulher que pudesse dar a ele uma boa prole, ou então até mais de uma mulher, que pudesse prover a ele uma boa prole, e a mulher buscava um homem que pudesse prover a ela segurança para que ela gestasse esse filho, esses filhos, essa prole, e pudesse assim perpetuar a espécie. Essa é a história contada da visão antropológica, tá? Quando a gente fala em segurança, o primeiro quesito que vem à cabeça é a segurança física. Realmente, ela precisava de um homem que trouxesse comida, caça para casa, que fosse capaz de defendê-la, né? Então, a gente tem aí o primeiro aspecto, que é o aspecto beleza. O aspecto beleza, é claro que ele vai variar de sociedade para sociedade, mas, no geral, o que está no inconsciente feminino é que um homem bonito é um homem que tem linhas bem definidas, traços bem definidos, e que seja musculoso, que ostente músculos. Não precisa necessariamente sair mostrando tanquinho por aí, mas um homem grande, que tenha um porte, que te passe essa segurança física, que você tenha a sensação de que ele vai te proteger de perigos iminentes. Tá? O segundo ponto é habilidade e inteligência. Isso porque pessoas que são habilidosas e inteligentes são naturalmente interessantes. Então, um homem que viajou muito, um homem que sabe conversar sobre qualquer assunto, que saiba falar sobre política, sobre coisas interessantes, né? Que tenha viajado bastante. Um homem assim, inteligente, ele naturalmente se destaca e chama a atenção onde ele chega, tá? Ele pode até não te chamar a atenção particular. Pode ser até o tipo de homem que não te chama a atenção. Mas no inconsciente feminino, esse tipo de homem que tenha habilidades e que seja inteligente, que saiba dominar os assuntos, e não só os assuntos, mas em grupos diferentes, que saiba se comunicar, se expressar, que tenha realmente essas habilidades, você pode notar que esse homem ele vai sempre ter olhares para ele. E dificilmente ele vai estar solteiro. Se ele estiver solteiro, sempre vai ter alguma mulher ali se aproximando, tentando se aproximar dele, tá? Um outro ponto que chama a atenção da mulher, que é o terceiro ponto, é o poder aquisitivo e o poder de mando, o poder de comando. Então, um homem que gerencia uma empresa, que comanda muitas pessoas, que tenha uma equipe ali sob o comando dele, um homem que tenha um poder aquisitivo relativamente alto, ele vai prover o quê? Ele vai prover uma segurança financeira. Quando uma mulher olha para um homem assim, ela está imaginando se, nossa, posso
inconscientemente, tá? Gestar tranquilamente. Eu posso ficar tranquila, porque ele vai me dar tudo o que eu preciso. Eu não preciso me desgastar para correr atrás. É isso que passa no inconsciente feminino. Por isso que os homens tendem a dizer que as mulheres são interesseiras. Mas na verdade não, está no nosso inconsciente que a gente precisa de segurança, justamente pela questão antropológica que eu trouxe para vocês ao longo da aula, tá? O quarto ponto, que não é o menos importante, eu considero que seja o mais importante de todos eles, é a personalidade e a atitude. Então, um homem que tem personalidade e que sabe o que quer, ele é um homem que chama muita atenção. Inclusive, esse é um ponto que eu quero trazer para vocês, porque um homem que tem personalidade, que conhece seus valores, ele não se dobra fácil. Mas a mulher se dobra. A mulher, muitas vezes, ela negligencia os seus valores para estar perto do homem. E ela acha que assim ela vai estar conquistando ele, quando não, quando é o contrário. Assim, ela faz com que ele perca a admiração. Porque todo mundo quer estar perto de uma pessoa que tenha uma boa personalidade. Daí aqui, a gente já puxa o gancho para falar do que o homem espera na mulher quando a gente fala de VSM. Ele espera encontrar uma mulher madura? Sim, porque ninguém quer estar perto de uma mulher chata. Ninguém quer estar perto de uma mulher fiasquenta, de uma mulher que se compara a um bebê de 2 anos. Tá? Ninguém quer estar perto de uma pessoa que por qualquer coisa faz um escândalo, que por qualquer coisa faz uma crise de ciúmes, né? Então, a maturidade chama muito a atenção dos homens, mas não é o ponto principal, nem de longe. Outra coisa que muitas mulheres fazem de errado é querer comparar quem tem o pau maior, falando assim, me desculpem o palavrão chulo, quando quer se comparar a um homem no sentido de carreira. Um homem de verdade não vai se importar com isso. A não ser que ele seja um fraco interesseiro e que tem medo de sair da saia da mãe e quer grudar na sua barra da saia. Porque um homem de verdade não se importa com isso. Ele não se importa com quanto você ganha, ele não se importa com quantas pessoas você lidera. Inclusive, isso pode se tornar até chato, porque vira motivo de você competir com ele. Você brigar, nossa, que o meu pau é maior que o seu. Literalmente, assim. Ele começa a te enxergar assim, como um camarada. Até como um concorrente. Mas não como uma mulher. Deveria ser assim? Não. A gente espera que pessoas maduras saibam lidar muito bem com isso. Mas é o que está no inconsciente. E numa sociedade majoritariamente imatura, como é a nossa sociedade, e hoje em dia, antes eu falava assim como é a nossa sociedade no Brasil, e hoje em dia eu nem falo mais no Brasil, porque é um problema que já afeta o mundo inteiro, e existem países onde isso está muito pior que no Brasil. Porque no Brasil a gente tem hoje grandes personalidades que conseguem influenciar o país e levar isso para frente, tá? Em outros países a gente não tem nem essas personalidades, como o Dr. Jorge, o Ítalo Marcilli. A gente nem tem isso mais. Então, não deveria ser assim, mas infelizmente, porque nós estamos lidando com uma sociedade imatura. Numa sociedade onde nós não escolhemos os nossos parceiros pelos valores, crenças, pela família, pelo sobrenome. A gente não escolhe o parceiro por isso. A gente escolhe inicialmente pelo instinto, pelo desejo. Lembra que eu falei do VSM? Que o VSM é essa parte primitiva? Por isso que, no nosso país, o VSM funciona tão bem. Deveria funcionar? Não deveria funcionar, mas funciona por conta disso. Porque nós vivemos uma sociedade onde homens são muito imaturos e mulheres são muito imaturas. Então, o que vai chamar a atenção do homem nesse primeiro momento é simplesmente uma coisa: beleza e sensualidade. Aqui eu já quero fazer uma diferença para vocês
entre sensualidade e sexualidade. A sexualidade, ela é explícita. Ela te deixa barata. A sensualidade, ela é misteriosa. Ela te torna cara. Sabe? É como se você tivesse dois produtos. Um produto você tem só uma amostra daquilo e o outro você tem a partir da amostra grátis você já sabe o que é o produto, então não faz condição, não tem nem porquê, não faz sentido, não tem lógica você comprar aquele produto. Você nem quer, sabe? A sensualidade, ela te torna cara. Ela aumenta o seu VSM. A sensualidade nada mais é do que você deixar implícito para o seu parceiro, para o homem, de que você é capaz de dar a ele uma boa prole. Resumidamente, de que você é boa de cama. Mas de forma implícita. Pela forma com que você olha para ele, olhar no fundo dos olhos, pela doçura dos seus gestos e da sua voz, pela forma como você toca nele, no ombro, nas mãos, pelo que você mostra do corpo, né, do decote. Então a gente tem aí um certo tamanho de decote, que até ali é legal, depois dali é sexual, né? Os gestos, a forma como você fala, tudo isso evoca a sensualidade. E isso é uma coisa que a mulher precisa treinar muito hoje, que é treinar o olhar para identificar o que é sensual e o que é sexual. Como eu falei, não significa que eu concorde com isso, mas é assim e não tem o que fazer. Ele vai buscar inicialmente a beleza e a sensualidade. Depois disso, uma mulher que seja madura, que saiba lidar com as diversas situações da vida, que seja autêntica, que saiba se posicionar. Como o desejo é constituído no nosso inconsciente a partir dos símbolos, esse desejo ele é evocado pelos símbolos, nós precisamos então equilibrar a balança desses símbolos na nossa rotina, no nosso dia a dia, se você quiser atrair os homens certos. E como a gente faz isso? Como que a gente consegue equilibrar esses símbolos? Através a mulher se tornando cada vez mais feminina, cada vez mais mulher, e o homem se tornando cada vez mais masculino, mais forte, mais trabalhador, tendo essa capacidade realmente de prover. Então, eu convido você a refletir sobre como que você pode colocar a feminilidade no seu dia a dia, que aspectos você pode usar para se tornar cada vez mais feminina, seja treinando a sua voz ou a sua postura na frente do espelho, seja colocando uma maquiagem no dia a dia, cuidando da pele, do cabelo, seja estudando, né? Porque esse sim a gente viu que é um aspecto muito interessante. Imagina só, que tipo de homem você deseja atrair se você já não tem, já não está com esse homem desse lado? O que esse homem que você quer atrair busca? O que ele gosta? Então você precisa estudar coisas que te tornem interessantes para esse homem. Então a gente começa primeiro no aspecto físico da coisa mesmo, no aspecto mais baixo, e a gente vai caminhando para um aspecto mais elevado, de você se tornar interessante. E não só interessante para ele, mas que você tenha uma vida interessante para que esse homem queira fazer parte da sua vida. Então você precisa colocar na sua vida, na sua rotina, coisas que te preencham, que te tornem mais alegre, que te tornem mais leve. Quando a gente fala de feminilidade, a gente não fala só de se arrumar, só de colocar uma maquiagem. Senão a gente vira um estereótipo de uma boneca. Né? E o que é uma boneca? Qualquer um pode pegar uma boneca na mão e fazer dela o que bem quiser, o que bem entender. A feminilidade de verdade não é isso, gente. A feminilidade de verdade é você amadurecer e se preencher, se apossar de você. Mas é claro
que para fazer isso a gente precisa iniciar de algum lugar. E a gente inicia trabalhando a nossa corporeidade, tá? Então, tanto o aspecto físico da coisa mesmo, o aspecto baixo mesmo, porque é importante sim, e está presente com muita força no nosso inconsciente. No momento em que a gente não usa o nosso inconsciente, perdão, no momento em que a gente não usa a nossa inteligência, no momento em que a gente não usa o nosso consciente, o inconsciente toma conta. E você pode perceber que é a maior parte do tempo. Se você for prestar atenção, a maior parte das coisas que a gente faz é de forma inconsciente. São poucos os aspectos, são poucos os momentos onde nós estamos 100% presentes e 100% consciente. Por isso que o que está de símbolo no nosso inconsciente é tão importante. E parte disso faz parte também, né, da feminilidade, você se preencher com coisas que te tornem mais leve, mais alegre, e não carrancuda, e não pesada, e não ranzinza. Então, seja tomar um vinho, seja escutar uma música, seja fazer uma aula de dança, uma aula de pintura, seja estudar, se preencher. Ser uma pessoa que esse homem queira ter por perto. Tá bom? A gente encerra por aqui essa aula e eu te vejo nas próximas aulas.